Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, ativar as notificações no sininho para receber, a informação quando a gente publicá-la. E no vídeo de hoje de análise técnica semanal, se você deixar nos comentários o que você está achando do Ibovespa, você concorre a uma canequinha da Levante, a gente vai enviar para vocês. Geralmente sorteamos livros aqui, mas o pessoal tem pedido a caneca da Levante, então 2 canecas da Levante para aqueles que comentarem, participem do sorteio. E me diz nos comentários o que você está achando do Ibovespa. Antes da gente começar, também um recado, Eu lancei uma série, do curto prazo não funciona. O primeiro vídeo foi ao ar ontem, se você não assistiu, vale a pena você assistir. Vai ser uma série de vídeos ali para a gente quebrar esse mito, do curto prazo não funciona. Bom, recados dados, vamos ao vídeo de análise técnica da semana. Bom, o Ibovespa, em mais uma semana de euforia alta, que testou os 112 mil pontos, deixamos destacados aqui, ponto de resistência no curto prazo, Uma recuperação de preços, que por fundamento entendemos que é muito mais condizente 112 mil pontos do que os 100 mil pontos, 96 mil pontos, Como suporte, aquela região lá embaixo, aquela consolidação de preços, não existe mais, Passamos um longo período entre 98 e 100 mil pontos, com falso rompimento até 95, Isso fica distante com a alta do Ibovespa, Uma correção no curto prazo, ainda que ela apareça, tem como referência os 107 mil pontos, No meio do caminho aqui, é um ponto bastante relevante do longo prazo, inclusive, que a gente destacou muitas vezes, lá atrás, desde aquela fatídica quarta-feira, onde teve o início, do conflito geopolítico, lá atrás, Acima dos 112, a gente tem que notar os 115 mil pontos, onde parece ser um patamar de preços condizente, com fundamentos. A gente está vendo os bancos recuperando muito de preço, a gente já vai comentar deles, A parte de commodities, setor elétrico, sendo favorecido. Isso tem feito o Ibovespa, que tinha ficado para trás, que tinha testado por muito tempo 100 mil pontos, recuperar. Então, 115 mil pontos, condiz com uma recuperação de preços. Em um segundo momento, a gente não pode descartar o 121, o topo, na realidade, o topo mais recente do Ibovespa, Lembrando, que lá para trás a gente tem os 131 mil pontos, E muito se cogitava, se os 106 ou 107 seriam pontos de novo topo, Ao meu ver, não parece, dada a alta da última semana. Vamos olhar os ativos agora do Ibovespa. Bom, vindo para o primeiro deles, Vale, extremamente descontado a hora que a gente olha múltiplos como EV, EBITDA, Enterprise Value, ou seja, o valor da empresa dividido pelo seu EBITDA, geração de caixa, pensando não na depreciação, não na amortização, não nos impostos, taxas, o que a companhia tem de capacidade de gerar caixa, o que tem relação de fato ao operacional da companhia, Vale ainda segue descontada, apesar da alta significativa, que rompeu o patamar dos R$ 66, como resistência, que a gente tinha também nessa consolidação, o equivalente aos 98, 100 mil pontos do Ibovespa, testa um nível importante de resistência, os R$ 70. Acima de R$ 70, o último topo, 74, está mais condizente com aquele valor de Vale. Evidente, tem a questão de China, a questão de minério que tem influenciado no prêmio de risco que o mercado tem exigido para Vale. A hora que a gente olha o micro, ou seja, os fundamentos, o balanço, resultados divulgados, Vale, ao meu ver, está descontada, está barata ainda. Itaú, talvez vocês cansaram de me ouvir falando sobre bancos barato, Itaú barato, e todas as vezes que testava a linha de baixa aqui, a linha de baixo do canal de alta, lembrando, aquela grande volatilidade de Itaú, que a gente tem observado dentro desse canal, nas últimas semanas, veio à tona, Então vem para os R$ 26 como uma resistência imediata, 28, segue como a resistência mais relevante, linha superior desse canal de alta que vem desde a pandemia, Vocês que acompanham o vídeo aqui de domingo sabem ali do histórico que eu estou falando, e oportunidades, que surgiram aqui ao longo da última semana, a gente fez via operações ali do trade de 5 dias, fizemos via operações no semanal, na carteira, tanto do trade de 5 dias quanto no diário, opções ali relacionadas a bancos e também num programa ali de long and short, o TAP. Então essa recuperação traz 26 e quem acompanha mais tempo o vídeo, sabe dos R$ 24 no meio do caminho ali,
quase que um divisor de água dentro desse canal, né, com essa linha de tendência, esse canal de alta, perdão, desde do pós-pandemia, né? O 24 foi esse divisor de águas, seria o suporte ali numa eventual correção do Banco Itaú. Ambev, pós-rompimento, né, de uma linha de tendência de baixa, né, no sentido contrário de Itaú, com margens decrescentes, né, fazendo topos decrescentes, o rompimento de Ambev, né, que não foi mantido nas últimas semanas, na última semana teve um repique de preços para os R$ 15. Como resistência, a gente tem uma resistência imediata, máxima desse candle em 15,80 e o suporte segue sendo aquela Ambev que a gente conhece em R$ 14 para a semana. B3SA3, né, com muita volatilidade na sexta-feira, acaba fechando em alta, né, num patamar de preços 13,10, que parece ser um rompimento desse último topo, né, na casa dos 12,50. Caso mantido, né, essa valorização, B3 que divulgou o resultado ali, na minha opinião, um resultado ali que, ao meu ver, não foi tão positivo quanto se esperava, né? Pelo menos minha expectativa era muito melhor para a B3, ela tem uma forte relação com o Ibovespa, né? Ibovespa subindo graficamente, estamos falando da mesma coisa, né? E aí, rompendo de fato os 12,50, a gente vai observar a B3 buscando os R$ 14, né? Pensando ali que o ativo se distancia da meta da média, perdão, e após um rompimento cabe realização de preços, a gente não pode esquecer 12,50 como suporte e um segundo nível de suporte mais relevante, o 11,80. Então, bastante cautela ali para não comprar um ativo que está esticado, né, muito esticado da média. Banco Bradesco, né, um outro ativo que faz a gente valorizar ainda mais a análise técnica, né? Ao longo do ano inteiro a gente falou de consolidações, né? Bradesco, num primeiro momento, esse movimento, num segundo momento, uma consolidação ainda com mais volatilidade, e aí a gente traçou, né, os R$ 17 como um suporte, os 21 como resistência. Na última semana, pontos de suporte, né, trazem relação de risco-retorno. Do ponto de vista da análise técnica, barato. Do ponto de vista de fundamento, barato. Setor macroeconômico, né, favorável, né, a gente inclusive via fundamentos, né, viu a recuperação, né, o lucro dos 4 grandes bancos, né, ou seja, Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil, crescendo, né, em comparação tanto ao último trimestre quanto ao último semestre. Estou falando da casa de 17% quando a gente olha bottom line, né, a última linha. Quando a gente fala de retorno no patrimônio líquido, né, o ROI, Return on Equity, a gente está falando na casa de 14%, 15%, né, na média aí dos bancões, ou seja, né, um patamar de preços interessantes, tá, do cenário. Lembrando que até pouco tempo atrás, na pandemia, o ROI dos bancos, na média, girava em torno de 11%. Então mostra essa resiliência do ponto de vista técnico, né, subiu igual um foguete, pode testar a resistência em 21, correção de preços, né, a gente poderia ter os R$ 18 aqui como uma linha média, né? Então correções pensando ali na realização de lucros nessa semana, teríamos um suporte em R$ 18, resistência R$ 21. JBS, ponto de atenção, né? O fechamento da última sexta-feira, né? Combinado com a quinta-feira, né? Essa espécie de engolfo, né? Onde um candle cobre o candle anterior, né? Indicando uma possibilidade, né, de continuidade das quedas, como a gente observou na sexta-feira, buscando suporte em R$ 29. A gente fez uma boa operação em opções na última semana que passou, né? Pensando num repique de preço, numa valorização pontual ali de JBS que está sofrendo, obviamente, com os custos ali para sua produção, né, aumentando. Então isso reforça, né, um ponto de atenção, lembrando, né, os R$ 33, né, aquele suporte, né, de longo prazo, agora é resistência, né, e ainda distante de ser alcançada nessa semana, ao meu ver, para a JBS. Suzano, né, eu acho que está naqueles ativos que são só alegria, né, pelo menos nas últimas semanas. A gente viu o preço da celulose subindo, a gente viu volumes, né, aumentando, com isso receitas aumentaram, né. Suzano, assim como a Klabin, né, com resultados ali mostrando que estão baratas por fundamento, né. R$ 41,50 me parece ser um nível de preço que Suzano não deveria encontrar mais, né, que muito menos nessa semana. R$ 48 é o suporte
imediato para Suzano e testa uma linha de resistência que está aqui na casa dos 50,50, né? Ponto importante que pode ser facilmente rompido nessa semana. Caso isso aconteça, R$ 54,00, que é o último topo aqui de Suzano, né? Encontra um patamar de relação de preço por fundamento, né? E também do ponto de vista técnico, apesar da tendência de baixa, muito mais condizente com o valor da empresa. WEG, aquela empresa que caminha, né, para encontrar uma resistência relevante em R$ 32,00, que é uma linha de tendência de baixa, né, aquela linha que vem mostrando os topos descendentes, né, de longo prazo de WEG, algo que a gente nunca entendeu do ponto de vista fundamento, também entendemos como barato, e a recuperação de preço começou lá embaixo, né, nos 22,60, quando afirmamos por aqui também que era uma excrescência, né, esse preço de WEG tão barato. Testou um topo em 27, que eu acho que a gente pode dar um certo destaque para esse nível de preços, e aí o fechamento em R$ 30,00, né? Então, dois níveis importantes. O primeiro deles, suporte em 27, o segundo deles, 28,50, né? Então, são patamares ali muito próximos, né, que trazem um suporte interessante, né, e pensamento numa relação de risco-retorno, apesar da resistência de R$ 32,00 está muito próxima, né? O ativo subiu de forma bastante significativa, isso vem no movimento desde os R$ 22,60 praticamente, né? Então, bastante cautela em ativos que subiram demais, pensando ali em estratégias de curto prazo, tá? Não estou falando de investimentos a longo prazo aqui. Magazine Luiza, né, após divulgações de resultados ali, né, pensando de um lado prejuízo, de um outro um EBITDA crescendo, né, ou seja, geração de caixa, valor de marca, um ativo, se a gente pensar em estoques, em know-how, em vivência, em outras crises, né, tem um certo valor. E aí a gente viu um engolfo de alta, né, a combinação desses dois candles quando o candle da sexta-feira cobre o candle da quinta-feira de forma positiva, né? Então a gente testa 3,60, máxima de sexta-feira e fundos recentes, né, como um nível importante de resistência. Caso o engolfo dessa última sexta-feira seja entendido como uma oportunidade de compra pelo mercado, dado o resultado, dado o viés da semana, a gente poderia observar a Magazine Luiza buscar 4,32, né, região dos últimos topos. E isso não me espantaria, né? A alta do varejo recente tem sido algo que tem chamado a atenção, né? Dada a baixa liquidez, muitas vezes, do nosso mercado, pensando em comparativo, né, com outros mercados, a gente está vendo esses fluxos positivos, né, afetarem de forma muito significativa a performance dos ativos do Ibovespa, né? Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo. Do ponto de vista de suporte, né, o último topo deixado, R$ 3,00, inclusive por esse gap, né, onde favoreceu alguns movimentos de altas fortes diárias também, assim como foi a última sexta-feira. Por último, e não menos importante, né, Petrobras, vou pedir desculpa que a plataforma aqui, inclusive do iPad, nesse gráfico específico, até trouxe ali um certo probleminha, né? Mas a gente observou uma alta forte, né? Fechamento em 31,70 em Petrobras, né? Mais de 6% na última sexta-feira, né? Apesar das cautelas com petróleo, arrefecimento de preços, de fato, né? Aquela consolidação de preços, né? Ficou para trás. Como suporte, a gente tem o último topo em 26,70, já é um bom nível de suporte, né, para observar. E aí, rompimento de máximas, né, a Petrobras segue sua tendência de alta, né, uma vez que vem mantendo o plano de desinvestimento, né, sua política de preços, e na última sexta-feira anunciou inclusive um teaser lá, em lead vendas de outros ativos não core, né? Então segue a diminuição, né, do prêmio de risco exigido na Petrobras pelo fator ingerência política. A Petrobras tem se aproximado ali do valor de seus pares, né, seja PetroChina, ExxonMobil, entre outras. Esse foi o vídeo de análise técnica da semana, espero que você tenha gostado, e para ganhar a caneca da Levante, participar do sorteio, deixa nos comentários o que você está achando do Ibovespa. Não deixa também de acessar o vídeo de ontem, né, onde a gente iniciou a série do curto prazo não funciona. A gente vai quebrar esse mito, trazendo casos práticos e alguns fatores que talvez muitos aí não conheçam e não tenham tido sucesso no curto prazo por não conhecerem esses fatores. Uma excelente semana a todos, até o próximo vídeo.